Olá, hoje iremos aprender sobre a atuação dos agentes públicos no Brasil, entendendo a sua história, suas classificações, os regimes a que estão submetidos e os tipos de vínculo que desempenham na administração pública. Para dar início ao estudo dos agentes públicos no cenário do direito administrativo brasileiro, é importante pensarmos nas noções históricas que fundamentam a percepção atual de funcionalismo público. Primeiro deve-se compreender que antes do século XX, o poder público era, essencialmente, oligárquico, o que passou a mudar a partir da década de 30, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o qual assumiu significativo papel na racionalização da burocracia estatal e no afastamento da visão nepotista e clientelista. O departamento em questão também obteve grande relevância na formação de um sistema pautado em aspectos técnicos e meritocráticos. Afinal, foi nesse mesmo período que surgiram os concursos públicos, de uma forma mais parecida com o que possuímos hoje. Esse olhar mais imparcial revela o intuito de munir o Estado de um corpo de profissionais altamente capacitados e qualificados. De forma resumida, também é interessante pontuar que nas décadas de 60 e 90, alguns instrumentos jurídicos marcaram essa transição, os quais foram, respectivamente, o Decreto-Lei 200 e a Emenda 19. Por meio deles, o Estado brasileiro continuou caminhando para a adoção, cada vez mais perceptível, de um contexto de descentralização, especialização, meritocracia, impessoalidade e profissionalização. Dando seguimento, os agentes públicos são o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma atividade pública como prepostos do Estado. Esta atividade pode ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. Existem 4 classificações. Os agentes políticos possuem relação com o Estado de natureza eletiva e transitória, exercendo, em regra, mandato e investidura por eleição. A exemplo disso, podemos mencionar o presidente da República, governadores, prefeitos, entre outros. Já os servidores públicos se vinculam ao Estado por uma relação permanente de trabalho e recebem, a cada período trabalhado, a sua correspondente remuneração. Eles ocupam cargo público. Os particulares em colaboração, por sua vez, ligam-se ao Estado por meio de contrato baseado em requisição, nomeação ou designação para cumprimento de encargo público. São exemplos os mesários e os jurados. Neste grupo estão incluídos os agentes de fato, que são aqueles que praticam atos em situações de emergência, como se fossem agentes de direito. Desempenham função pública excepcional, sem prévio enquadramento em lei. Por fim, há os militares, que segundo a doutrina majoritária, são agentes públicos pertencentes às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou às Forças Auxiliares dos Estados, polícias militares e bombeiros. Estão submetidos ao vínculo estatutário com regime jurídico próprio. Dando continuidade, com a flexibilização do regime jurídico único, passaram a ser admitidos 3 regimes jurídicos funcionais, aplicáveis aos servidores públicos. O primeiro deles diz respeito ao regime estatutário, cuja natureza é não contratual, sendo cabível aos servidores que ocupam cargos públicos efetivos. Nesse caso, nota-se uma extensa pluralidade normativa, uma vez que cada unidade da federação deve editar o seu próprio estatuto. Além do regime estatutário, também é aplicado o regime seletista, assumindo este um caráter contratual, e dirigindo-se aos empregados públicos. Tal regime, por sua vez, é gerido pela mesma legislação do setor privado, a CLT. No entanto, deve observar alguns requisitos estabelecidos na Constituição Federal, identificando, assim, um modelo híbrido de organização que mescla aspectos privados com exigências típicas do setor público. Por fim, tem-se o regime especial, direcionado aos servidores temporários que exercem função pública. Nesse sentido, as contratações submetidas a tal regime são de caráter excepcional, devendo sempre estar vinculadas a uma lei feita pelo respectivo ente federativo. Quanto aos tipos de vínculo, tem o cargo público, que é criado por lei e regido por estatuto próprio. O ingresso se dá, em regra, por meio de concurso público, sendo o servidor considerado efetivo e estatutário. O efetivo adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, conforme previsto na Justiça Federal. Já o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não conferindo estabilidade ao ocupante. Esses cargos são destinados, predominantemente, às funções de chefia, direção e assessoramento. O emprego público, por sua vez, é regido pela CLT, embora também se submeta a algumas regras de direito público. O ingresso ocorre mediante aprovação em concurso público. Esse vínculo é típico das empresas públicas e sociedades de economia mista e não confere estabilidade ao empregado. No entanto, a dispensa deve ser motivada em respeito aos princípios da administração pública. Por fim, a função pública, que possui um conceito residual, pois não exige cargo ou emprego público, divide-se em 2 modalidades: a função de confiança, destinada exclusivamente a servidores efetivos e voltada ao exercício de chefia, direção e assessoramento. É a função temporária, exercida por pessoas contratadas por tempo determinado, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme previsto em lei. A supervalorização das carreiras jurídicas do judiciário envolve diversos fatores que geram debates importantes. Primeiro, há um tratamento diferenciado dessas carreiras, alimentado pela percepção social de sucesso. Além disso, elas têm origem em formações elitistas, concursos extremamente concorridos e se beneficiam da autonomia financeira dos tribunais, o que lhes permite influenciar significativamente a definição de suas próprias remunerações. Esse
cenário contribui para altos salários iniciais e uma série de indenizações, os chamados penduricalhos, que aumentam significativamente a remuneração. Soma-se a isso uma estrutura institucional de autoproteção, que permite rendimentos acima do teto constitucional e bem maiores do que os de outras carreiras públicas. Tudo isso tem gerado críticas e debates, especialmente em relação à equidade no serviço público e a necessidade de rever essas distorções. A discussão é essencial para pensar em um modelo mais justo e equilibrado de valorização profissional no Estado.